Queridos e queridas, amores nossos, sejam bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast, do nosso programa Você Precisa Falar com a Gente. Ao meu lado, essa maravilhosa, linda de vermelho, espetaculosa Cassiane Boldin. Tudo bem, meu amor? Ótimo, gente, tô muito feliz. Do meu lado, vocês já sabem quem está. Eu aqui. Thiago Oliver, que ele me apresenta, ele não se apresenta. Vocês repararam nisso, né? Pois é. Mas a gente tá muito feliz de estar aqui na segunda temporada. Essa segunda temporada tem várias novidades. Muitas. Preparamos muita coisa boa pra vocês. Daqui a pouquinho, você já vai conhecer a primeira surpresa, né, pra inaugurar a segunda temporada nesse episódio. Exatamente. Mas você estava de férias, eu soube que você estava viajando. Eu tive que aproveitar, né? Dei uma pausa de você. Será, meu Deus? Eu revesti Branquelo. Fugi um pouquinho, né, da rotina. Fui ali pertinho, em Aracaju. Foi bom demais. E você? Fez nada? Eu não viajei não, viu, gente? Eu fiquei por aqui, tinha alguns trabalhos para dar continuidade, algumas coisas para cuidar. Mas... A verdade é que ela tá ganhando muito dinheiro, com muitos projetos. Graças a Deus. Não tenho o que reclamar, não. Mas hoje a gente vai contar uma história. Além da nossa história, a gente vai contar outra história. Não, é uma história bombástica. Ele é incrível. Eu posso dizer isso? Pode. Porque, de fato, além dele ser uma pessoa incrível, tem uma história incrível. A gente está falando do nosso primeiríssimo convidado para inaugurar a segunda temporada. Falei dele, Cassie. Bom, eu conheço ele há muitos anos. A gente tem uma brincadeira nossa, né? Que a gente se refere um ao outro e utiliza a seguinte frase um pro outro. Quem era Naninha? Isso porque... Era Naninha. Era Naninha, né? Ele sempre comenta isso nos meus posts e eu nos dele. Quem era Naninha? Justamente porque a gente se conhece de uma época, gente, que a gente não tinha nada, não tinha eira nem beira, mas tinha muita vontade de crescer e tinha muita vontade de trabalhar. Então isso ninguém vai poder tirar da gente. Mas assim, as circunstâncias naquele momento em que a gente se conheceu não eram as mais favoráveis pra gente. Era um tempo de construção. Início de carreira. Início de carreira. E você, conhece ele de onde? Eu conheço ele de muitos momentos maravilhosos na vida. Eu não posso contar tudo aqui porque tem segredos, né? Então... Eu ia contar. O que vocês acham, gente? Mas não é nada cabuloso. São coisas boas e maravilhosas. Mas olha, ele é cirurgião dentista, mestre em ortodontia, diretor financeiro do grupo Ortocentro e diretor financeiro da Amarelo Limão. Tanta coisa. Não é melhor deixar ele falar? Eu acho. Marco Antônio, para eu não errar e chamar de Marcos Antônio, nosso amigo e um empresário fabuloso da nossa cidade, não só da nossa cidade, da nossa região. Exatamente. E quem sabe do mundo. Nossa, que honra. Quem era tu, Naninha? Eu estar aqui sentado com vocês, pra mim é uma honra de verdade. Primeiro abrindo a segunda temporada, assisti a primeira inteira, várias vezes. Verdade, me dava vários feedbacks. Ele falava assim. Exato. E assim, pra mim é uma honra estar aqui com vocês, de verdade, tá? A minha história se confunde um pouco com a de Cassie em alguns momentos, a de Thiago em alguns momentos. Embora não estejamos todos os dias nos falando, mas nós temos uma ligação muito grande. Verdade. Né? Então, se eu precisar de Cassie hoje, ela vai. Com certeza. Eu posso contar com ela, com o Thiago, a mesma coisa. Por favor. Exatamente. Então, pra mim, eu me sinto lisonjeado de estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Eu tô feliz também, de verdade. Eu acho que é uma questão de a gente olhar pra trás e perceber quem sempre esteve com a gente, mesmo que de longe, apoiando, vibrando, sabe? E sabe o que foi mais engraçado? Que nós estávamos pensando, né? A gente mais ou menos aqui no final da primeira temporada, quem a gente vai trazer? E aí, Cassie falou, Marco, tudo certo. Não teve duas escolhas, né? Nossa, Marco, que felicidade pra mim. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, assim, de onde você vem, como foi essa coisa de escolher a área, né? Odontológica. A área odontológica, odontologia, e como é que tá a sua vida hoje? Eu sou natural de Feira de Santana, né? Tenho o maior orgulho de ter nascido aqui em Feira. Mas minha mãe é de Filadélfia, é uma cidade pertinho de Senhor do Bonfim, fica a 18 quilômetros. Ex-garçonete, meu pai de Ipuaçu, carreteiro, e eles se conheceram nessas passagens que meu pai ia e voltava para o Belém do Pará. E minha mãe veio morar em Feira de Santana, nasci aqui,
E sempre estudei aqui, formei, trabalhei, então toda a minha trajetória profissional foi construída aqui em Feira de Santana. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou daqui, porque para mim é muito importante voltar para a Feira de Santana com empreendimento e que me enche de orgulho. Eu até me emociono em falar, porque para mim é algo muito surreal, muito além da perspectiva que eu tinha no momento que eu vivia, né? Eu sou do Jardim Cruzeiro, então é um bairro próximo do centro da cidade, então nós tínhamos brincadeiras de criança como qualquer outra criança, mas eu sempre entendia que aquele ali não era o lugar que eu gostaria de ficar até o resto da minha vida. Eu não sabia onde é que eu poderia chegar, mas eu sabia onde eu não queria estar. Então acho que isso que me motivou para poder chegar onde eu cheguei hoje. Perfeito. E aí você fez o UFES? Isso, eu formei na UFES, em odontologia. Demorei uns 7 anos para terminar. Eu ia falar isso, mas eu não queria ficar... Eu ia falar, Marco, eu soube que você quase foi jubilado. Meu Deus do céu. E o que foi que aconteceu assim para demorar tanto? É isso, ó. Eu comecei na UFES em 2006. Outubro de 2006. Passei logo em maio, no início do ano. As aulas, né, na UFES demoravam um pouquinho mais. E o que é que acontece? Nesse período de tempo eu tinha que trabalhar. Minha família não tem condição financeira, né? Na época, muito menos. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande de transporte, de alimentação. E aí o que é que acontece? Eu precisei abdicar horas de estudo para ter mais horas de trabalho. Então, eu trabalhei na época de office boy, eu fui estagiário da central de regulação, eu trabalhava com eventos, lavava copos, tinha uma moto, então eu fazia minhas corridas com a moto para poder conseguir colocar o dinheiro da gasolina. Então, isso fez com que eu atrasasse um período de tempo. Logo em seguida, eu ainda perdi uma disciplina, eu tinha que escolher entre o trabalho, o sustento ou o estudo, né, mas sempre mirando no final. Nesse intervalo de tempo ainda, eu fui agraciado com uma bolsa de estudos, então eu fui estudar em Portugal, fui bolsista pela universidade, vendi a moto que eu tinha, comprei a passagem e fui. Voltei 1 ano depois, eu passei numa seleção do CNPq, que dava a possibilidade de a gente ir novamente fazer um intercâmbio, só que eu fui dessa vez para a Itália. Na Itália eu fui como bolsista do governo federal, conheci alguns países. Resumindo, rico. Rico enquanto bolsista, né? Falei, ó, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Quando é que eu vou ter possibilidade de ficar 6 meses estudando fora? De onde eu vim, muito mais difícil, né? As oportunidades. Então, o que foi que eu fiz? Vou. Meus amigos, Marcos, você vai atrasar 1 ano de curso. Você vai formar depois, você tem que se formar, você precisa ganhar dinheiro. Eu falei, gente, eu não vou perder essa oportunidade. E graças a Deus eu voltei, formei com hoje 2 pessoas, são os meus sócios, eles são donos da Ortocentro junto comigo. Então se eu não tivesse ido, eu não teria conhecido eles. Verdade. Se eu não tivesse ido, eu não teria a oportunidade que eu estou tendo hoje de estar aqui, inclusive. Né? Então, às vezes, a gente querer ganhar tempo não é o suficiente para estar onde a gente está. Então, eu me formei no tempo certo. Embora 14 semestres, o curso tinha 9. Mas, para mim, foi um aprendizado maravilhoso. Foi o que deu. Né? É importante a gente saber isso. Às vezes, a gente quer colocar o trabalho na frente, ou o estudo na frente. E eu acho que é importante olhar e pensar, o que é importante? Como é que eu concilio aqui? Né? Porque somos grandes equilibristas, estamos equilibrando vários pratinhos. E aí olhar para aquilo e pensar, agora eu vou focar um pouco mais no estudo, agora eu vou focar um pouco mais no trabalho, agora eu vou fazer isso. Então saber dar esse tom, eu acho que faz muito sentido. Outra coisa também que eu percebi é aproveitar as oportunidades, não é? Era uma boa oportunidade. Uma oportunidade de conhecer outras culturas, de trazer para o currículo também esse peso, né? De ter feito intercâmbio, porque isso muda no seu currículo. Mesmo um currículo bacharelado, isso funciona muito. Muito. Então, e para o mercado de trabalho abre portas, inclusive. E eu tive o privilégio de não fazer apenas um, fiz 2 na universidade pública. Então, para mim, é uma oportunidade que eu não poderia deixar para depois. Com certeza. Então, a oportunidade vem e a gente precisa estar preparado. Ainda que a gente não esteja preparado de imediato, a gente dá um jeito e vai. E aí saiu, voltou, fez mestrado, virou empresário, da parte acadêmica para o empresário. Como é que foi isso? Vamos lá, formei em feira. Logo em seguida, entrei numa sociedade, numa clínica odontológica aqui.
E 2 anos depois de formado, surgiu a oportunidade de irmos para a Conceição do Coité. Minha sócia era ortodontista lá, nós já fazíamos especialização juntos. Então, nosso curso tem uma especialização de pelo menos 3 anos. Então, eu fiz primeiro 3 anos de especialização, depois fiz mais 2 anos de mestrado. E nesse intervalo, surgiu a Ortocentro em Conceição do Coité. E eu e meu sócio Gerisnaldo, nós tínhamos um acordo. Nós iríamos abrir um negócio junto para transformar pessoas. Gabriela veio na Irmandade, a irmã que eu não tive, né? Eu sou o 8º filho de 10 irmãos. Então ela, para mim, é uma pessoa de referência feminina, de garra, de mulher próxima a mim. Ela falou, Marco, vamos entrar nessa sociedade junto comigo lá em Coité? Eu falei, eu só aceito se for com Geres. Que massa. Fomos, assinamos o contrato e estamos lá há 7 anos, transformando as pessoas lá em Conceição do Coité. E pra gente foi algo transformador de verdade, não somente como pessoa, mas as pessoas que estão à nossa volta, os nossos funcionários, tudo que a gente tem construído ao longo desse tempo. E como foi se descobrir empreendedor, diretor financeiro? Quando é que você descobriu assim, meu Deus, eu sou mais que um cirurgião dentista, eu também sou um diretor financeiro. Então você é o cara dos números, é isso? Exatamente. Não que eu seja bom de matemática. Mas o que acontece? Primeiro, eu já tinha trabalhado no setor comercial, eu já tinha sido office boy, eu já tinha sido auxiliar administrativo, isso me deu alguma bagagem. Eu já adorava essa parte administrativa. Durante a pandemia, nós tivemos que tomar decisões drásticas. Primeiro, fecha ou não fecha? Funciona ou não funciona? Eu tinha um outro consultório aqui em Feira, nós tínhamos uma outra clínica em Santa Bárbara, tivemos que fechar durante esse período por estratégia de negócio. O que acontece? Eu vou mergulhar de cabeça dentro do meu negócio. Então, automaticamente, por afinidade, nós 3 fomos nos dividindo. Então, eu fui mais para o financeiro porque eu tinha mais afinidade, Gabriela foi mais para recursos humanos, Geres foi mais para o marketing e vendas, e formamos um tripé de sucesso. E que, graças a Deus, esses frutos têm sido colhidos até hoje. Então, para mim, foi um divisor de águas. A pandemia ensinou muita coisa pra gente. Perfeito. Marco, eu tô ouvindo sua história e tô pensando aqui quantas pessoas não devem ter passado pela sua vida que te ajudaram a chegar onde você tá hoje. Com certeza absoluta. Fala um pouquinho de quem são essas pessoas que te são inspiração. Pois é, uma das pessoas que me deu uma oportunidade na época que eu tinha muita dificuldade de conseguir emprego foi a Aldo, por exemplo. Aldo Lima, um beijo, meu amigo, pra você. Hoje, Aldo é meu amigo íntimo. É um dos melhores amigos que eu tenho. E ele me deu a oportunidade sem me conhecer. Eu era muito novo, eu tinha uma moto e eu tive que levar no peito, carregar a empresa dele para disseminar o nome da empresa dele, que já era conhecida no mercado. Sim. Mas agora nós vamos fazer o quê? Levar a Fotoplay para um outro patamar. E ele me deu essa responsabilidade. E graças a Deus que Cass pôde acompanhar. Foi. Então, assim, pra mim foi uma pessoa fantástica na minha vida. E você fez isso muito bem, amigo. Muito obrigado. Muito, muito bem. Todo mundo fala que da época que você esteve, de fato, na gestão comercial, a gente teve muito resultado. E a Fotoplay continua sendo o sucesso que é hoje, por tudo que todos nós que passamos deixamos lá também de legado. Com certeza. E também uma pessoa de inspiração, e o Renato Braga. Uma pessoa que me apoiou por muitos anos. Também vale um beijo aí. Nossa, um abraço, Renato, pra você. Você mora no meu coração. Não existe pensar em São Paulo e não encontrar Renato Braga, não tem como. Né? E é uma pessoa que me viu crescer, me viu galgar passo a passo, viu as minhas necessidades, viu o quanto eu precisava de um ombro amigo, de uma pessoa próxima. E ele me deu todas as oportunidades de me apresentar pessoas fantásticas e maravilhosas também. Então, eu devo muito a ele também. Renato, eu acho que é lugar comum, é chover no molhado falar dele, é capaz de eu até começar a chorar aqui, porque ele é essa luz para todos nós, ele é isso, né, nos momentos mais sombrios, mais difíceis da minha vida, Renato tava lá, né, vocês nem imaginavam o que estava acontecendo, mas Renato tava lá, e a gente acabou de falar com ele por telefone antes de a gente entrar aqui ao vivo, então, amigo, um beijo pra você é muito importante pra gente. Vocês entendem o quanto é importante, né? Essas pessoas que estiveram na nossa base, lá desde o início. E quantas pessoas passaram, mas quantas pessoas ficaram. Então essas pessoas com certeza deixam marcas na vida da gente. E essas pessoas a gente quer deixar próximo. O que é isso? São mindsets. Então a gente precisa estar cercado de pessoas, de mindsets, que
venham a agregar a nossa vida. Perfeito. Infelizmente, com o passar do tempo, algumas pessoas são excluídas automaticamente. Isso é uma seleção natural. E é o que vem acontecendo. Então, hoje eu não sou mais amigo de pessoas há 10 anos atrás. Embora tenha contato, posso falar, mas a gente precisa andar com pessoas que estejam linkadas ou elencadas com as coisas que nós temos de propósito na vida. Marco, e você estava falando, né, que junto com seus sócios, vocês queriam mudar vidas, ajudar pessoas. Tem um tom de propósito nessa fala. O negócio de vocês, né, tem um propósito. Esse propósito é maior do que esse negócio ou é vice-versa? Absolutamente, o propósito da gente é muito maior. Sabe por quê? Porque eu venho de uma família de pessoas que não tiveram acesso à odontologia, por exemplo. Meus avós são totalmente desdentados. Então, é uma dor que as pessoas têm. E quando a gente restaura, reabilita essas pessoas para sorrir, para comer, para falar, para ser sociável, é emocionante ver quando a gente entrega algum serviço de qualidade que as pessoas têm um reconhecimento. Então, quando eu falo em propósito, não é somente o meu paciente. Nós temos uma equipe maravilhosa. As pessoas acolhem os nossos pacientes como se fossem da casa. Dentro da nossa clínica, nós não temos uma recepção, nós temos uma sala de estar, com sofá, com TV, o mais confortável, com café, com suco. Por quê? Porque a gente quer que essa pessoa venha pra gente no sentido de eu estou me sentindo em casa, ao ponto de que aqui eu sei que eu vou sair daqui melhor do que eu cheguei, né? E muito mais feliz do que eu entrei. Então esse pra gente é o mais gratificante. Perfeito. E a odontologia às vezes vem com um medinho, né, de sentir dor, aquele motorzinho. Não, eu tô traumatizado sempre. Mas também. É desde criança. Olha, gente, Thiago vai na Ortocentro para cuidar desse medo dele. Você tá fechado. Ti, sabe o que a gente faz lá? Para todos os pacientes que chegam com um pico de nervosismo, nós temos uma sala de espera separada dos outros pacientes, com uma cadeira de massagem, com uma TV, com uma chaleira do lado, com um difusor. Tudo isso para poder te deixar o quê? Uma experiência o mais aconchegante e mais tranquila possível. Perfeito. E a gente percebe, Marco, nos stories, que esse propósito não é só para o cliente, é também para os colaboradores. Absolutamente. É o maior bem que a gente tem, e a gente fala, não é só estrutura física, são as pessoas que estão com a gente. Um bom funcionário, ele vai fazer o trabalho dele muito bem, mas um funcionário motivado, eu não digo motivado financeiramente, eu digo motivado no reconhecimento, né, de nós fazermos uma confraternização com eles, coisa que eles nunca viveram. Quando eles se sentem parte da família. Exatamente. Uma sensação de pertencimento. Então é isso que a gente tenta despertar nesses colaboradores. Infelizmente a gente nem tem todos que seguem na mesma linha, mas é uma seleção tão natural que automaticamente as pessoas que não estão alinhadas com a gente, eles não ficam. Então a equipe é muito espelho do seu gestor. Sim. Então eu passo uma postura, Géres passa uma outra, Gabriela passa uma outra, nós nos complementamos e todos os nossos funcionários têm a gente como um parceiro de trabalho, um parceiro de vida, porque nós temos uma proximidade muito grande. Agora no dia 1º de maio, nós fizemos uma viagem com os funcionários de Coité. Nós colocamos todos dentro de uma van, alugamos uma casa na beira da praia, com absolutamente tudo para eles e com a família deles. Que massa! Mas foi uma viagem tão maravilhosa que quando nós voltamos foi algo tão, sabe, não tem preço. A experiência que eles tiveram para dizer, poxa, eu nunca fui numa casa de praia, obrigado, doutor. Oh, meu Deus. Sabe, isso para mim, pra gente já ganhou. Entendeu? E nós nos preocupamos muito com o crescimento também. Nós temos plano de carreira dentro da empresa. Eu falo isso para todo lugar que eu vou. A nossa diretora, a nossa gerente de marketing hoje, ela foi diarista de serviços gerais. Depois ela foi contratada como serviços gerais, recepcionista, e a nossa gerente de marketing. Blogueira, famosa, e a cara do Ortocentro. Você entende? Então, assim, aqui em Feira de Santana nós estamos construindo essa imagem, mas tudo que nós temos foi criado lá em Coité. Então, os nossos funcionários aqui foram para Coité, fazer treinamento lá, beber direto da fonte, para quando chegar aqui ter o mesmo acolhimento do interior. Da sede, né? Exato, de onde nasceu o propósito,
o acolhimento do paciente, a humanização do atendimento. E é isso que faz que o OrtoCenter seja um sucesso pra gente. E aí, em algum momento, apareceu o Amarelo Limão. Falei certo? Certíssimo. Conta um pouquinho pra gente dessa novidade que é a Amarelo Limão, A Amarelo Limão, agência criativa, surgiu de uma necessidade de fazermos uma campanha de inauguração da OrtoCenter em feira. Hoje, nós temos a sede em São Paulo e a filial em Conceição do Coité, mas o que acontece? Nós temos um amigo chamado Maurício, nosso diretor criativo, excelente profissional, se juntou com uma comercial, que é Tamires, e se juntou com uma social media, que é Lara. Eles falaram, puxa, se nós temos a possibilidade de fazer sucesso com a campanha de abertura da OrtoCenter, por que não nós formamos uma empresa? E aí logo em seguida nós compramos essa ideia. Hoje nós temos uma cartela de clientes bem diversificada, estamos galgando novos caminhos, novas práticas, e graças a Deus a agência tem sido um sucesso. Que maravilha. Ai, que bom. Então aí quem está interessado nessa área de comunicação e marketing já sabe o arroba do nosso Amarelo Limão. Arroba Amarelo Limão AC, de agência criativa. Pronto. Ele veio de amarelo justamente para fazer... Posso falar a verdade? Eu sei que eu ia falar muito mais do OrtoCenter, mas eu vim representando o Amarelo Limão porque tá aqui comigo. Mas o OrtoCenter é dourada, é ouro. Então traz ali uma referência. Não traz... Agora, bora falar de vida pessoal, que esse ano eu tô aqui assim... Pensando, será? Imagina, empresário, bem sucedido, mestre, tanta coisa, tá solteiro. Viajado. Meu Deus. Viajado, é verdade. Adoro viajar, inclusive. Há poucos dias. E aí, tá solteiro? Solteiríssimo há 2 anos, você acredita? E aí, o checklist, como é que tá? Antes do checklist, é o fato do crescimento impedir um pouco de você... se dedicar à vida pessoal, porque a gente discutiu muito isso quando a gente falou sobre carreira, né? Existe uma fase da nossa carreira que, de fato, precisamos nos concentrar na vida profissional. E aí, às vezes, não sobra tanto tempo para dar atenção, para nutrir aquele relacionamento. É um pouco disso ou não? É que tá difícil o mercado? Eu acho que quando aparecer, eu não vou nem me dar conta. Porque a paixão, quando vem, a gente não escolhe de forma alguma. Mas nós também pensamos em estar com alguém que tenha um propósito alinhado. No mínimo, alguém que tenha um pensamento alinhado com o nosso. Sim. Não estou dizendo da mesma profissão, inclusive, estou aberta a possibilidades. Atenção, mandem seus currículos amorosos para o arroba deste rapaz, que também vai aparecer aqui na tela. Mas, na verdade, o que acontece? Eu preciso estar com alguém que compreenda a minha rotina de trabalho. Sim. O meu vai vir em Feira Coité, minha rotina de estudo, minha rotina de dedicação às pessoas que estão à minha volta. Nós hoje temos uma equipe de 50 pessoas trabalhando para o OrtoCenter. Então isso me demanda muito tempo. Né? Eu sou diretor financeiro de 3 empresas. Isso também me demanda muito tempo. Sim. Então eu tenho que estar com alguém que esteja alinhado ou que entenda perfeitamente como é que funciona a minha dinâmica. Perfeito. Verdade. Exatamente, isso é muito legal. Checklist? Checklist, né? Agora a gente quer saber, os nossos ouvintes, nossos telespectadores querem saber quem é o perfil da pessoa, qual é, né, o perfil da pessoa para conquistar esse coração. Esse coração dourado. Amei coração dourado. Coração dourado. Coração dourado. Tem que ser alguém sociável, porque eu sou muito comunicativo. Com certeza, não uma pessoa ciumenta. Não pode ser ciumento, porque ultimamente só me aparece pessoa ciumenta na minha vida, eu não posso. Porque você é leonino, né? Afinal de contas, somos 3 leoninos. 3 leoninos, exatamente. Sabemos o que Então, estamos da falta. Preciso entender como é a convivência com o leonino, né? Mas assim, que seja uma pessoa tanto quanto humilde, né? Que entenda de onde eu vim. Suas origens. Exatamente, porque para mim é extremamente importante, que eu acho que a humildade é a porta de primeira passagem pra gente. Bom, essa é a parte que a gente queria falar com vocês sobre algo muito importante. A gente veio falando sobre alguns elementos que ele trouxe dos colaboradores para dar certo, né, trabalhar nessa empresa. Mas a gente quer saber agora quais são os elementos que ele considera que são mais importantes para uma pessoa conquistar o coração dourado desse rapaz.
Então a gente chama isso de checklist social ou checklist amoroso, que é justamente aquelas questões que você considera que são importantíssimas para você avaliar numa pessoa. Marco, o que é que precisa ter para conquistar esse coração? Nossa senhora. Não precisa muita coisa não. Só não precisa ser tão ciumento, né? Ser uma pessoa humilde, comunicativa, que compreenda o meu momento de vida. Acho que quando a felicidade vem, ela é tão avassaladora que a gente não percebe que a gente está no nosso momento de maior felicidade. Então pode ser que esse seja o meu momento. Então eu acho que tem que ser alguém que venha completar esse momento da minha vida. Perfeito. Marco, já que você abriu seu coração, né, desse perfil que você precisa, trazendo um pouco para sua vida pessoal mesmo, né? Foi difícil para você, né, um homem gay, hoje tá à frente aí desse time de 50 pessoas, né, mais o Amarelo Limão, que soma mais algumas pessoas. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Os desafios para quem é gay, eu acredito que sejam ainda maiores. Isso não é vitimismo. Mas a gente entende que no momento que você assume para a sociedade, né, a sua condição sexual, isso passa a ser lembrado muito mais do que a sua postura profissional, né, as suas atitudes. E com a minha postura, eu venho para poder quebrar isso. Eu não admito ser discriminado, eu não admito que outras pessoas falem de forma pejorativa sobre quem eu sou. E os nossos funcionários são maravilhosos, porque nós somos a maior clínica LGBT, inclusive. Porque temos gays, lésbicas, bissexuais, e não é um problema nenhum pra gente falar isso, levantar essa bandeira. Porque não é porque eu sou gay que nós contratamos tantas pessoas gays, lésbicas, LGBTs, mas é por competência. E eu acho que isso que tem que levar em consideração. Então, o nosso carro-chefe é você estar no seu cargo por ser competente, não porque você está numa condição sexual que te favorece de alguma forma. Perfeito. Eu adoro isso. A gente tem que respeitar as pessoas por quem elas são, pelo que elas entregam, e falando profissionalmente, pela credibilidade, pelos valores, pelas habilidades, pelas competências. Eu acho que isso é uma coisa importante, independente do gênero. Não é isso? Que bom, que ótimo. Pra gente fechar, né, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre felicidade. Provavelmente você se considera uma pessoa bem-sucedida. Acredito que sim. Eu também. E feliz, tá na cara dele. Exatamente. Ele tá realizado, dá pra ver a realização. Exala realização. Mas você acredita que a sensação de que eu estou feliz é pelos olhos dos outros, muito mais do que sentimento? Por que eu digo isso? Quando a gente emana a felicidade, as pessoas percebem, elas precisam verbalizar. É. Então, quando alguém me fala, Marco, você realmente está muito feliz. Eu falei, gente, realmente eu tô. Então, às vezes a ficha não cai. Exato. Né? Porque foi o que eu falei na estante. A felicidade é tão avassaladora que você pode estar no seu momento de maior felicidade e você não consegue enxergar porque você tem outras coisas, outras demandas no mesmo momento, entendeu? Perfeito. Conta pra gente o que é felicidade pra você e quais são as dicas que você daria pra quem tá nos ouvindo agora, que pensa assim, olha, eu queria seguir a carreira como esse rapaz aí. O que é que você diria pra essas pessoas? Eu acho que felicidade pra mim já foram várias coisas no passado tempo. Mas hoje felicidade é que não falte nada pra mim, nem pras pessoas que eu amo e que estão à minha volta. Eu acho que esse é o ponto principal. Se eu perceber que essas pessoas que estão à minha volta, elas estão felizes, com certeza absoluta, eu vou absorver parte da felicidade delas também. Perfeito. Maravilha. Você se emocionou. Foi, quase chora aqui. O olho chega brilhou. As dicas agora que você dá pra quem tá começando, quem quer seguir sua carreira. Eu acho que a dica principal é perseverança. É não se vitimizar, é não romantizar o sofrimento, é não ver os obstáculos como se fossem coisas para diminuir as suas conquistas. Pelo contrário, os obstáculos vieram para poder te engrandecer. E o teu momento pode chegar. O meu, por exemplo, na minha faculdade demorou 14 semestres para eu formar. E hoje eu estou onde estou, no meu tempo certo. Então acredito que o tempo é o senhor de todas as coisas. E o teu momento também vai chegar. Maravilhoso. Uau, que coisa maravilhosa. Faz um pastor. Lindo, 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 lindo. Estamos chegando ao final, Cassiane. Ai, meu Por que Deus. esse tempo é tão mínimo assim? Gente, eu acho que na terceira temporada a gente vai ter que repensar esse time. Cassiane Godil, o que mais de novidade você acha que vai ter na segunda temporada?
Eu acho que a gente vai continuar trazendo histórias inspiradoras, eu acho que a gente vai continuar ouvindo as pessoas, né? Não é à toa que esse programa se chama Você Precisa Falar com a Gente. Então a gente quer continuar ouvindo vocês, continuar recebendo propostas tanto de convidados quanto de temas pra gente debater aqui juntos. E você, o que é que você me diz? Também, acho que essa ideia de trazer convidados é maravilhoso, né? Nós tivemos uma primeira oportunidade durante a primeira temporada de discutir tudo o que a gente gostaria e agora de ouvir histórias como de Marco, histórias inspiradoras. O nosso segundo convidado também é muito inspirador, vocês vão conhecer logo. Spoiler, já está aqui. Spoiler, eu adoro dar um spoiler. Mas a gente também vai trazer dinâmicas, dicas, enquetes, tem muita coisa boa pra você. Marco, muito obrigado, foi um presente ter você com a gente. Todo mundo tem noção da felicidade que é estar aqui. Que bom. E volte, eu quero que você volte, espero que você volte trazendo que a Hortocentro tá na Bahia inteira. Desejamos isso pra você, mas principalmente que você seja muito, muito feliz. Absolutamente, esse é meu propósito. Ser feliz e deixar com que as pessoas que estejam à minha volta sejam felizes também. Amém. É isso, gente. Até o nosso próximo episódio desse programa que você já ama. Você Precisa Falar com a Gente. Beijo!